No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Lois acabou tendo seu passado revelado, e assim arruinando a sua vida. Após um tempo demonstrando o quanto gostava da nova jornalista do noticiário de Quahog, Lois chegou a encontrá-la em um mercado. E no mesmo momento, logo revelou ser sua fã. Vendo isso, ela resolveu convidar a Lois para conhecer o seu local de trabalho. E surpreendentemente, as duas acabaram se dando tão bem, que Lois foi convidada para um jantar. E após ter sido pressionada a contar um segredo do seu passado, Lois decidiu revelar que na época da faculdade, chegou a fazer um filme adulto. O que infelizmente, também foi revelado para toda a cidade de Quahog. E então, as consequências logo apareceram. Com a Lois e a família sendo expulsos da igreja, e até mesmo seus filhos, sendo motivos de piadas no colégio. O episódio começa com Peter e sua família assistindo TV. Em seguida, Brian acaba chegando ali. E logo questiona se poderiam trocar de canal. Porém, Lois responde que não. Pois iria começar o quadro da criança do mês, que seria apresentada pela nova jornalista do noticiário. E após terminar de assistir, Lois fala que aquilo foi bastante inspirador. Um tempo depois, Peter e sua família chegam na igreja. E ao se sentarem, Stewie lembra sua mãe para pegar leve com o vinho, pois não queria que ficasse bêbada, como aconteceu da última vez. Após o fim do sermão, todos vão para casa. Porém, Lois resolve conversar com o padre. E ele rapidamente lhe agradece, pelo ótimo trabalho que fez no bazar dos necessitados. Em seguida, ao falar que também iriam fazer um bazar de tortas, e que precisariam de algumas tortas, Lois resolve se oferecer para ajudar. No mesmo momento, Peter se despedia de todos que estavam ali. Um tempo depois, no mercado de Quahog, enquanto Stewie reclamava sobre todo o produto ter o seu mascote, Lois acaba vendo a âncora do jornal. E então resolve ir falar com ela, comentando que era uma grande fã do seu trabalho, e também a respeito do último quadro que apresentou no jornal. Em seguida, ela fala que depois de almoçar, teria que voltar ao trabalho. E então, decide convidar a Lois para conhecer o local. No mesmo momento, Lois acaba não acreditando. E após ela falar que poderia até mesmo assistir a transmissão ao vivo, Lois rapidamente decide aceitar o convite. Já de noite, ao terminarem o noticiário, ela vai falar com a Lois, e decide lhe apresentar o seu parceiro de programa. Porém, graças a um trágico acontecimento no passado, os dois já se conheciam. Após isso, as duas vão até uma sala, aonde ficava o editor do noticiário, que por causa da fumaça do seu cigarro ir toda para o seu rosto, ele poderia fumar naquele local. Em seguida, ao falar sobre a quantidade de histórias que ela devia ter, Lois acaba sendo convidada para um jantar, e assim poderiam conversar sobre essas histórias. E sem pensar duas vezes, Lois decide aceitar. De volta em casa, Peter e seus filhos assistiam TV, aonde estava passando um programa, que o seriado resolveu fazer uma piada, com uma apresentadora famosa da vida real, em que ela falava alguma coisa, somente quando o convidado também falava. Em seguida, Lois acaba chegando ali. E aparentava estar bastante feliz, pois foi convidada pela âncora do jornal para um jantar. E após sugerir que eles pedissem uma pizza, Peter não gostou da ideia, pois a lanchonete era bastante desorganizada com os pedidos, e até mesmo compara o local com a empregada que teve. Mais tarde, em um restaurante, Lois e sua amiga conversavam. E durante isso, revelações de coisas no passado estavam sendo discutidas. Porém, Lois se recusava a tocar no assunto. E quando finalmente decidiu revelar uma coisa, não chegou a ser suficiente para impressioná-la. E então, Lois resolve contar outro segredo, que na época da faculdade, acabou fazendo um filme adulto. Com isso, ela rapidamente fica surpresa. E ao falar sobre isso, Lois a implora para não contar a ninguém, pois nem mesmo sua família e seu marido sabiam desse segredo. E então, ela acaba prometendo não falar disso novamente. Na noite do dia seguinte, Lois acaba chegando ali. E ao mudar de canal, fala que havia prometido à sua amiga que iria assistir o noticiário. Em seguida, o jornal finalmente começa. Durante isso, ela falava sobre os conteúdos adultos, e as empresas que os produziam. E então, comenta que esse tipo de conteúdo infelizmente havia chegado na cidade de Quahog. Após isso, além de revelar a identidade da responsável, fala que a Lois havia lhe contado que apareceu em um filme adulto nos anos 80. Aquela tarja preta seria bem mais embaixo agora, não? Hã? Hã? Hã?
Não seria? Após terminar de assistir, ela rapidamente fica surpresa. E também bastante irritada, pois achava que as amigas se apoiavam. E logo em seguida, chegamos a descobrir que isso não era verdade. Mais tarde, Lois resolveu ir até o local de trabalho da âncora. E ao falar que a humilhou na frente de todos, ela comenta que agora estavam quites. O que no mesmo momento, acaba deixando a Lois bastante confusa. E então, ela revela que quando eram jovens, costumavam ir para a mesma escola. Em seguida, relembra que na mesma época, acabou sendo enganada por ela, ao ter pensado que virou uma líder de torcida. Porém, chegou a ser vítima de uma pegadinha, sendo humilhada na frente de todos. No dia seguinte, Lois conversava com sua família, sobre o que aconteceu na época da faculdade. Que ao ter ficado sem dinheiro, acabou indo trabalhar em um pet shop. Mas ainda precisava de grana, e após ter conhecido um produtor de filmes adultos, resolveu entrar nesse mundo. Eu acho que a parte que devíamos ter visto... Espera, tudo bem, deixa quieto. Ao mesmo tempo, Stewie decide questionar se era um bebê de filme adulto. Vendo isso, Brian então decide acalmá-lo respondendo que não. Porém, acaba falando que haveria a possibilidade. Um tempo depois, na escola de Quahog, Chris acabou sendo motivo de piadas, pela sua mãe ter feito filmes adultos. E até mesmo a Meg resolveu fazer piada com isso. Porém, quem acabou sendo zoada foi ela. Mais tarde, Peter e sua família foram até a igreja. E ao entrarem, logo descobriram que não eram mais bem-vindos ali. Já de noite, enquanto Lois chorava pelo acontecido, Peter tentava confortá-la, falando que não ligava para isso. E além do mais, o que as pessoas da igreja achavam não era importante. Pois a maioria eram apenas figuração que nunca viram antes, e a outra metade apenas piscavam os olhos. E então, Lois resolve agradecê-lo por isso. Porém, o questiona como iria viver naquela cidade, se era vista como uma excluída, mas usando outra palavra para descrever isso. O que acaba causando uma confusão no Peter, pois achava que ela estivesse falando sobre um peixe. Em seguida, Lois o pede para ir embora. Momentos depois, Brian acaba chegando ali, e lhe pergunta se poderiam conversar. Com isso, decide lembrá-la do que havia feito. O que infelizmente jamais poderia mudar isso. No entanto, apenas seria humilhada pelas pessoas se permitisse. E caso assumisse a escolha que fez, conseguiria tirar esse poder das mãos delas, e as pessoas nunca mais iriam lhe fazer mal. Porém, Lois acaba não entendendo a mensagem. E então, Brian resolve usar uma pessoa da vida real como exemplo. Com isso, Lois finalmente consegue entender. No dia seguinte, enquanto acontecia o sermão na igreja, Lois e sua família chegam ali. E após comentar sobre o que havia feito quando mais jovem, resolve mostrar o filme adulto que havia gravado. O que obviamente, deixa todos bastante surpresos. Com o direito até mesmo do Quagmire estar ali. E durante isso, chegamos a ver uma das melhores transições feita no seriado. Após isso, não só o padre acaba gostando daquilo, mas também todos da igreja. E no final ao ver uma cena, Stewie ficava ainda mais desconfiado. Estou começando a ficar desconfiado. Alguém pediu uma pizza?